Ontem lá na rádio que a redação estava produzindo meu programa lá para apresentar e tem 2 aparelhos de ar-condicionado, porque um só não aguenta, a redação é grande, muita gente, e um deles pifou. E aí ficou um calor miserável. E aí essas mudanças bruscas de temperatura e mofo são as 2 coisas que me derrubam. Sim. E aí não deu outra, já saí de lá espirrando e tal, aí vai piorando. Mofo deu é foda. Mofo deu. Quando o mofo dá... Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação do nosso querido quadro Loucuras do Rádio e Outras Histórias. Estamos aqui mais uma vez com o meu querido pai, o grande mestre professor Heraldo Moreira, para contar mais histórias pra gente hoje. Boa noite, pai. Seja bem-vindo mais uma vez e pode mandar brasa. Boa noite, filhão. Boa noite a galera toda que tá aí conosco. Especialmente aí ao Leonardo, que desde lá da primeira aparição ele já foi cumprimentando. Um grande abraço para ele e para todos, né? E todas. Hoje, filho, eu prometi que eu ia falar de 2 professores marcantes. Sim. Mas eu, ao longo da semana, eu fui lembrando de algumas histórias e aí eu anotei aqui para não esquecer. Então tem 2 histórias de rádio. Beleza. Tem 2 erros, que eu lembrei de mais 2 erros que são cometidos no rádio. Beleza. E aí tem as histórias dos professores. Certo. O Darcy e eu não lembro se é Hirohito, mas vai ficar. Eu até dei uma busca na internet aí para ver se eu achava o nome dele e tal, mas não achei. Então, vamos embora lá. Histórias de rádio. Beleza. Eu acho que eu já contei a história do pênalti mais longo do rádio mundial. Já contei essa história? Não. Não lembro. Não sei também se já contou em off. Não, em off eu acho que eu não teria te contado. Eu só contaria aqui. Porque é muito específico. Mas assim, já falei que a gente faz a chamada transmissão off-tube, né? Ou Sim. serviço especial, que é o narrador, o comentarista não estão no estádio, estão no estúdio, vendo o jogo pela TV e transmitindo o jogo normalmente, com as imagens da TV. Às vezes vai o repórter para o estádio, para ter uma visão mais efetiva, para entrevistar alguém e tal. Às vezes nem isso. Então, quando essa história começou, que foi lá nos anos 80, as emissoras, elas sempre mandavam todo mundo, narrador, comentarista, repórter, técnico, mandava uma galera, tempo das vacas gordas. E aí, de repente, começaram a emagrecer as vacas e alguém teve essa sacada. Pô, pra que precisa ir o pessoal, a equipe, se o jogo vai ser transmitido pela TV? A gente mete um telão no estúdio, fica até mais confortável e tal, tal. Não é a mesma coisa, claro. Você está no clima do estádio, é outra coisa, né? Sim. Mas o estúdio também tem suas vantagens. Melhor qualidade de áudio e tal. Enfim, Mas aí tem o delay também, né? tem o delay e tem os problemas. Porque aí o que aconteceu? Quando começou nos anos 80, as emissoras, para não passarem para o ouvinte que elas estavam tendo algum tipo de dificuldade financeira e por isso não estavam mandando mais a equipe e tal, como sempre foi, elas não diziam que estavam no estúdio. Sim. Diziam que estavam no estádio. Certo. E isso gera alguns problemas. Um deles foi, tem um colega nosso aqui, narrador, ele até já parou. Hoje ele só cuida do negócio dele aqui. Ele tem um negócio de venda de pastel com caldo de cana. Ali na Praça Del no centro. Não sei se tu conhece, já passou por ali. Não acho conheço, que... mas tá aí. Até hoje eu busco um lugar aqui em São Luís que tenha pastel caldo de cana, que só acho em feira. Pois é, tem lá no centro, bem em frente a Deodoro, do lado do Banco do Brasil ali. E é muito famoso, até muito cheio, inclusive. Ele
ganha uma grana boa lá com isso, tanto até que ele deixou o rádio, tudo, se dedica só a isso hoje. E para não perder a mania, a cachaça, ele tem lá um serviço de som dentro do estabelecimento que ele fica falando, como se estivesse num programa de rádio, mexendo com as pessoas, brincando e tal. Mas enfim, esse cara, muito malandrão, ele não tinha grana para ir para uma Copa do Mundo ao vivo. E a Copa do Mundo, acho que da Itália, a última que houve, acho que foi na Itália. Muito caro viajar para a Europa. Não, a última não recente, nessa época aí, né? Não, então, foi de anos 90, 80. não foi na Itália? Então foi, já final dos anos 80. Eu não me lembro. Aí vem o problema da memória. Sim, eu não tenho certeza. O certo nem, eu acho que foi. Ele não podia ir para a Itália, porque era caro. Passagem, hospedagem, levar os equipamentos, etc. e tal. O que ele fez? Ele viajou, saiu de São Luís, para dar a falsa impressão, inclusive para todo mundo, que ele tinha viajado. Sim. Mas ele foi para a casa de uma tia dele em Recife. E aí montou toda a estrutura lá na casa da tia, telão, equipamentos e tal. E transmitiu vários jogos, dizendo: estou aqui no estádio tal, na Itália. A emissora tal, que era a emissora que ele trabalhava, é a única presente na Copa do Mundo e tal. E todo mundo acreditando, até a gente, né? Caramba, o fulano foi mesmo, cara. E tal. Só que, mas isso ele estava transmitindo. Isso tudo com o aval da emissora ou foi partiu dele, iniciativa dele? Não, com o aval da emissora. Ele não fazia essas coisas sem ter o aval, né? Sim. Até porque, como eu disse, todo mundo nesse início aí fazia isso, inclusive as grandes emissoras. Sim. Elas não diziam que estavam fazendo off-tube ou serviço especial, elas diziam que estavam no estádio, e era mentira. Entendi. Então ele falando e tal, e aí aconteceu o inusitado. Ele tá lá transmitindo um dos jogos e tal, não sei o quê, e o cachorro da tia dele, que estava preso no quintal, se soltou, e ele gritando lá no quarto, transmitindo o jogo, tal, falando alto, não sei o quê, e ainda por cima uma pessoa estranha, o cachorro foi bem para a janela do quarto e começou a latir feito um louco, né? Caralho! E vazava o áudio do cachorro vazava o áudio do cachorro na transmissão. Só que ele, muito malandro, né, muito esperto, o que ele disse? É um verdadeiro absurdo. Como que num estádio de Copa do Mundo deixam entrar um cachorro e o cachorro ainda por cima fica atrapalhando o nosso trabalho? Eu não acredito. Se fosse no Brasil, eu dizer que porque o Brasil é esculhambado, mas é Europa e tal. Pô, ele indignado, né? O cachorro subiu para a imprensa, caralho. É muita cara de pau. E a outra que aconteceu, que essa eu pensei até que já tinha contado, Flamengo e Cobreloa, se eu não estou enganado, anos 80 e tal. Acho que foi até o ano que o Flamengo ganhou a primeira Libertadores dele. Caraca, Cobreloa, faz tempo que eu não ouço o nome desse time. Do Chile, né? Acho que é do Chile. É, do Chile. E aí, Rádio Globo do Rio, eu só não lembro se o narrador era o Luiz Penido ou se era o Zé Carlos Araújo. Sempre teve uma grande briga entre eles dois, briga entre aspas, porque eles são grandes amigos, tanto que hoje eles estão trabalhando os dois juntos na Tupi. São os dois melhores, na minha opinião, né? Rivalidade, então, rivalidade. Rivalidade, isso. Na minha opinião, são os dois melhores narradores do rádio esportivo brasileiro. São muito bons, todos dois, e têm estilos muito parecidos. Então é difícil você dizer assim, quem é o melhor. Uma curiosidade com relação ao Luiz Penido é que durante aquele período da pandemia, que não estava tendo jogo nenhum, para a gente não ficar parado, a gente fez algumas lives lá pelo Planeta Esportivo, que é um canal aqui de São Luís, que na época eu era integrante da equipe deles lá, o Gil Porto e tal. Cláudio Vinícius, só gente boa lá. O Galvão Santana, aquele que eu te falei que fala in love na hora do gol e tal. Essa galera, só gente boa. E aí a gente fez umas lives, e numa dessas lives a gente conseguiu entrevistar o Luiz Penido, tá gravado lá no YouTube, quem é fã do Luiz Penido, canal Planeta Esportivo,
procurar lá, live com Luiz Penido. Porque aí foi assim, perguntas de cunho profissional, como é que ele faz uma transmissão, como é que ele se prepara, as mudanças de como é hoje, como era no passado, a história de quando ele começou, que ele começou muito jovem e tal. E no final da live ele disse um negócio muito interessante. Ele agradeceu por a gente ter chamado ele e tal, e disse que ele não tem tempo para isso, mas que ele só aceitou porque eram colegas do Maranhão. E ele tinha um carinho todo especial pelo Maranhão, porque quando ele casou, ele veio passar a lua de mel em São Luís. Olha. Então São Luís tem sim um espaço muito importante dentro do coração dele e tal. Ele não foi nos Lençóis Maranhenses, ele foi em São Luís. Hã? Ele não passou nos Lençóis, foi em São Luís, né? Não, em São Luís. Eu acho que na época nem tinha essa estrutura, porque deve ter sido há muitos anos isso, né? Ele não casou agora, deve ter casado anos 60, 70, sei lá. Então nem tinha essa badalação toda, estrutura lá em Barreirinhas, os Lençóis, né? Então ele veio para conhecer São Luís mesmo, veio passar a lua de mel em São Luís, de que ficou encantado e tal. Já veio várias vezes, mas para transmitir jogos, né? Sim. No Castelão e tal. Mas enfim, eu não lembro se era ele ou se era o Zé Carlos. Porque, como eu disse, nessa época, geralmente o Zé Carlos estava na Globo, o Luiz Penido estava na Tupi, ou vice-versa. Ou então na Rádio Nacional, que era muito forte também, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E eles ficavam trocando e tal, porque um recebia uma proposta da outra rádio, ia para outra, aí o outro vinha para ocupar o lugar do primeiro e tal, enfim. E hoje, por uma dessas felizes coincidências da vida, os dois estão na mesma rádio. Quer dizer, não tem para ninguém, cara, porque quando não é um, é outro. E os dois arrebentam, são espetaculares. Mas um dos dois estava transmitindo esse jogo do Flamengo, era pela Rádio Globo do Rio de Janeiro, e dizendo que estava lá, no Chile, ao vivo, do estádio, PPP, papapá, e teve um pênalti para o Flamengo. Uhum. E aí, Zico, que era o grande ídolo daquele time, que era o batedor de faltas e de pênaltis, pega a bola para bater. E ele, atenção, o Flamengo pode marcar agora, Zico é meio gol cobrando pênalti, vai bater, Zico. Quando o Zico correu para bater, a imagem sumiu. Perderam o sinal do satélite, a imagem sumiu, e aí ele ficou enrolando. Zico vai bater? Não, pera lá. Ele recuou, ajeitou a bola. Ainda Zico, preparado. O árbitro ainda não autorizou. O goleiro pediu para enxugar as luvas. Não sei o quê. Ficou enrolando e nada da imagem voltar. Passou assim uns, 3, 4 minutos. Aí ele até, acho que meio que perdeu assim a paciência. Aí disse: é o pênalti mais longo da história do futebol. E enrolando, e nada de voltar a imagem. Volta a imagem. Quando volta a imagem, já é os jogadores do Flamengo se abraçando, comemorando e tal. Então ele deduziu o quê? Zico fez o gol. Sim. Aí ele correu, Zico bateu o gol. E aí cantou o gol, só que ele nunca viu o gol. Sim. Entendeu? Porque eu acho que já tinha passado até o replay também. Ele nunca chegou a ver o gol. Então, porque 4 minutos é muito tempo. Pois é. Não, eu tô chutando aqui. Não sei se foi 4 minutos. Mas tipo... foi um tempão. Porque ele ficou enrolando a ponto dele dizer isso. Que era o jogo o pênalti mais longo da história do futebol mundial. Tal. Mas é porque ele não estava vendo a imagem. Sim. Mas isso me fez lembrar também um colega que até já faleceu, muito bom narrador aqui no Maranhão, que ele... Essa eu acho que eu já contei, não sei, mas acho que não, porque eu estou anotando tudo aqui, que eu conto, e não está aqui no arquivo. Ele foi transmitir um jogo aqui em Bacabal, no interior do Maranhão. Maranhão e Bacabal, Campeonato Maranhense, Série A e tal. Bacabal, inclusive, tinha um timaço, porque tinha Adílio, ex-jogador do Flamengo, desse time aí dos anos 80, que foi campeão da Libertadores. Tinha mais Andrade, eu acho, também desse time. Tinha um zagueiro, que agora não estou me lembrando o nome, também desse time, já em fim de carreira. Sim. Vieram parar aqui no Bacabal, mas ainda jogavam muito, né? Não tinha era preparo e tal. E aí esse colega foi transmitir. Na época,
anos 80 e tal, como é que você... Não, aí já era 90 ou 2000. Como é que você transmitia um jogo? Hoje você pode transmitir por link, você transmite por micro-ondas de um link que está no estádio para um outro link que está no estúdio, ou nos transmissores. O link é aquela antenazinha que parece muito com uma parabólica, só que pequenininha. Sim. É isso que é o link. E aí faz a conexão de um link com o outro. Caraca, mas isso aí esse negócio é micro-ondas, que mexe com isso aí? Eu acho que é micro-ondas. Não as micro-ondas que são usadas no aparelho de micro-ondas, mas micro-ondas porque são ondas pequenas. Tanto que a antena pequenininha, né? Você já deve ter visto várias dessas antenas por aí, talvez só não soubesse que era isso aí. Sim. A outra possibilidade é você usar um equipamento tie-break, que ele se conecta pela internet. Então você usa esse equipamento e usa a internet junto para fazer a transmissão. Na época, você transmitia através de uma mala de som. Mala de som, uma caixinha preta e tal, que você conectava a uma linha telefônica que era fornecida pela Embratel somente para aquele evento, para aquele jogo. É como se ligasse um telefone na tua casa, mas só para aquele momento e depois desligasse. Sim. Era LP, linha provisória, acho que era porque isso. Porque nessa época a internet era por cabo telefônico, né? Não, eu acho que nessa época ainda nem tinha internet. Ainda não tinha sequer chegado aquela primeira internet, aquela que fazia aquele barulhinho engraçado, que levava um tempão para conectar, para baixar as coisas e tal, não. Então, você ia transmitir, por exemplo, lá em Bacabal, você tinha que solicitar a Embratel o serviço. Olha, vou transmitir um jogo dia tal, de tal hora a tal hora, na cidade tal, no estádio, eu preciso de duas linhas, uma linha TX e uma linha RX. Uma linha TX para eu transmitir de lá para cá e uma linha RX para eu ter o retorno da transmissão, para eu poder me ouvir o repórter, ouvir o plantonista, etc. e tal. Sim. E o que aconteceu? Esse colega foi, e a pessoa que era responsável pela solicitação do serviço da Embratel esqueceu de pedir as linhas. Então, quando ele chegou lá no estádio, cadê a linha da rádio tal? Aí o funcionário da Embratel, que ficava no estádio, né, para dar suporte ali para todas as emissoras que iam, não tem nenhum pedido da sua rádio, só tem da rádio X, Y, Z, da sua não tem nenhum. Ele, caramba, não é possível, tal. Aí ligou para a pessoa responsável aqui em São Luís, a pessoa, rapaz, muita coisa aqui, eu acabei esquecendo de pedir as linhas. Aí ele, não tem problema, o que eu vou fazer? Precisava de uma linha telefônica. Ele foi numa casa em frente ao estádio, falou com a dona da casa, disse para ela, vou lhe dar um dinheiro aqui e eu vou usar a sua linha telefônica para conectar na minha mala de transmissão e eu vou transmitir o jogo daqui da sua casa para São Luís. Detalhe, sem ver o jogo, porque o jogo era dentro do estádio, obviamente, e ele estava numa casa fora do estádio. Sim, e não aí tava o que na ele televisão fez? o jogo, né? Hã? Tava passando não na passava na TV, era Campeonato Maranhense, Série A, sim. Nem tinha transmissão. Né? Caraca. Tinha que estar no estádio, por isso que ele foi pro estádio. Só que não conseguiu transmitir do estádio porque não tinha linha. Ele chamou um garoto e disse, garoto, eu vou te dar tantos reais, que não era real na época, era outra moeda. E você vai fazer o seguinte, de 5 em 5 minutos, você vai lá no estádio, olha quanto é que está o placar, volta aqui e me diz. E aí ele ficava inventando um jogo. Ele ficava transmitindo um jogo fictício. Sim. Bola com fulano pela direita, dribla, cicando, cruza, corta a zaga e tal. Aí o garoto vinha e dizia para ele, seu fulano, tá 0-0. Aí ele continua 0-0 no Correão, no Bacabal. Jogo disputadíssimo e tal, não sei o que. Ele inventou um jogo inteiro da cabeça dele. Tão bom que ele era, tão experiente que ele era. Isso aí é outro nível. O cara conseguir desenrolar isso aí. Alto nível. Não é qualquer um que é capaz de fazer isso, né? E ele fez com maestria. E aí teve gols quando o garoto vinha e dizia, olha, gol do Bacabal, 1-0, fulano.
ele inventava o gol. Sim. A jogada do gol, cantava o gol, dizia gol de fulano, 1-0 Bacabal, tal. Então, muito bom isso. Sim, mas eu tô pensando no pós-jogo, porque aí no pós-jogo vai ter o plantonista, vai ter o comentarista que vai dar um resumo do jogo, e aí não vai bater com a história que ele contou. Não, mas ele tinha ido só. Ele não tinha levado nem comentarista, nem repórter. Ele tinha ido só. Então só tinha narração mesmo. Terminou a narração e encerra a transmissão. Não tinha como comparar com outra rádio, por exemplo? Mas quem que ia fazer isso? Porque assim, o ouvinte, ele tem a sua rádio de preferência. Ele só ouve ela, ele não fica comparando. A rádio tal também está transmitindo e está dizendo uma outra coisa diferente. Não fala, o cara só ouve a rádio que ele gosta e ponto final. Então passou batido mesmo que ele fez. Ninguém percebeu. Passou. A gente só soube depois porque ele contou pra gente. Caralho. Entendeu? Nossa, isso é gênio. Porque senão talvez a gente nunca nem soubesse, né? Pois e ele contou pra mostrar como ele era bom. Sim. Que ele era capaz de transmitir um jogo sem ver um jogo. Entendeu? Então foi interessante. Não é tão engraçado, mas é uma loucura do rádio. Achei interessante mesmo. Pois é. Bom, erros de transmissões. Eu lembrei de mais 2 que por acaso tem aparecido assim com muita frequência. O time estreia bem, né, numa competição, primeiro jogo, logo uma vitória e tal. Sim. E aí o narrador, o comentarista ou o repórter diz: excelente, a estreia do time e tal, primeiro jogo da competição e já uma vitória, começou com o pé direito. Sim. Que é uma frase preconceituosa, né? Sim. A gente não dá muito importância porque a gente acaba focando mais no preconceito racial. Sim. Mas é uma forma de preconceito contra pessoas canhotas, sim, associando que começar mal é coisa de quem é canhoto, e isso remete à Idade Média, onde os canhotos eram mortos quando nasciam. Uma criança nascia e se descobria que ela era canhoto, matava, porque achava que era coisa do demônio e tal. Tanto que em espanhol, quem é canhoto é chamado de sinistro. Sinistro, exatamente. Né? Pois é, sinistro por quê? Porque é do estranho, demônio, é negativo. Né? Realmente. Pois é. Então, e a outra, essa eu ouvi também essa semana, e por isso que eu anotei. Eu falei, outro equívoco aí. O cara tá lá na frente, ataque, e ele volta para receber a bola. Só que ele estava impedido, né? Sim. Aí normalmente a galera manda: voltou da figura A para a figura B. Não existe isso, porque ninguém vai desenhar um cara numa figura A, e depois uma outra figura B, e dizer que ele caiu de uma figura para outra. Na realidade é uma figura só, mostrando que o cara estava à frente e recuou. Eu nunca ouvi essa expressão no futebol. Voltou da figura. E só se for coisa de rádio. Comum. Só se for coisa muito só de rádio, porque eu nunca vi isso em transmissão de TV, o cara falar isso aí. Nunca ouvi. Talvez seja isso, só de rádio. Eu estava trabalhando sábado no jogo Brasil e Argentina aqui, pela final da Copa das Seleções, Vozes da Amazônia, que o Brasil ganhou de 3-0 e foi campeão. A primeira Copa das Seleções com jogadores veteranos, né? E durante a transmissão teve um lance desse. O jogador, não me lembro quem, voltou para receber a bola e foi marcado um impedimento. E o colega que estava trabalhando comigo falou: ele foi marcado impedimento porque ele foi flagrado voltando da figura A para a figura B. E aí eu falei: isso aí tá errado. Não existe o cara voltar de uma figura para outra figura. É tudo na mesma figura, né? Pode estar voltando da posição A para a posição B, ok, mas não da figura A para a figura B, que são duas figuras diferentes, né? Bom, dito isso, falar dos professores agora. Eu tive alguns, para todo mundo, né? Na faculdade, na escola, enfim, pós-graduação, mestrado, todo mundo tem alguns professores assim que são marcantes, né? Que se destacam, ou porque são muito bons, ou porque são muito ruins, né? Ou porque têm manias, né, interessantes assim que acabam marcando. Ou metodologias peculiares também, né? Ou quando tem alguma metodologia bem peculiar. Isso, de alguma forma marca, né? Sim. Eu costumo dizer, inclusive, que o professor, quando ele é ruim,
ele te torna um aluno melhor. Foi o que aconteceu comigo. Eu dou aula hoje de processo civil, porque durante a faculdade eu tive um professor que era espetacular como advogado. Eu fui, inclusive, estagiário dele. Ele sabia demais processo civil. Tanto que eu ia ao Fórum do Rio com ele, e várias vezes eu presenciei isso. Advogados, juízes e até desembargadores, que tinham sido alunos dele, que encontravam com ele e diziam: ô professor fulano, ainda bem que eu lhe vi aqui, eu estou com um processo assim, assim, assado, e eu não sei como resolver. E ele, além de ser muito bom, ele tinha uma memória fantástica. Aí ele dizia assim: excelência, abra o Código de Processo Civil no artigo tal. Aí o cara abria o código, artigo tal, caramba, a solução está aqui, como é que eu não pensei nisso? Então, além dele saber muito, ele tinha o Código de Processo Civil todo decorado na cabeça. Mas, assim, sabia muito para ele. A aula dele era horrorosa, horrorosa. Ele não conseguia transmitir nem 1% do que ele sabia. Ele não tinha aula sem didática nenhuma, cansativa, chata, horrível, horrível. Sim. Ele falava baixo, aí você tinha dificuldade até de ouvir o que ele estava falando. Horrível a aula dele. E isso me obrigou a ter que ir para os livros para poder aprender processo, porque a prova dele era dificílima. E muita gente ficava porque ele tinha conhecimentos, né? Então ele cobrava o conhecimento. Exatamente. Só que ele não transmitia, não repassava. E isso me fez pensar isso, que quando o professor é bom, dá uma aula excelente, tu acaba te acomodando. Sim. Ah, basta a aula, pô. A aula é boa pra caramba, eu entendi tudo, eu não preciso ler mais nada. Quando a aula é ruim... Como eu passei pelo ensino, foi assim. Foi sempre dependendo da aula. Só assistindo a aula. Eu dava muito valor em assistir a aula. Não, eu tive ruins também. Talvez Sim. Por isso eu tive perrengue em algumas matérias. Mas, tipo, eu dependia muito disso, porque pra mim era muito mais interessante eu prestar atenção na aula e absorver ali do que eu ter que estudar eu sozinho. Nunca fui bom nisso. Deu ter que ir atrás do assunto e estudar por conta própria. Sempre dependi da aula e depois só relembrar acompanhando as anotações que eu fiz. Aí, beleza. Mas pegar uma matéria e eu ter que ir atrás é horrível. Então esse cara, ele me obrigou a saber o pouco que eu sei de processo civil e dou aula até hoje dessa matéria por causa disso. Porque ele me obrigou a ler muito, porque eu não entendia nada da aula dele. E aí eu pegava vários e vários livros, vários autores, estudava, e aí eu aprendi por conta própria. Sim. Teve até uma história engraçada. Antes de eu seguir, a Mari perguntou onde que tu fez faculdade, aproveitando a deixa aí do assunto. Universidade Gama Filho, na Piedade. Aí, Mari. No campus da Piedade. Que hoje está destruído, porque a faculdade foi vendida para um grupo americano que faz compra predatória, né? Compra, suga tudo e quebra. Eles quebraram a Gama Filho, que era uma potência, né? Era uma das melhores faculdades do Rio. A Mari falou que vai virar parque lá. Vai virar o quê? Vai virar um parque. Um parque. Tá certo. Bom, esse professor aí, que era muito bom advogado, sabia muito o processo civil, mas era um péssimo professor, ele me chamou para ser estagiário na turma dele. E eu fui ser estagiário na turma dele. E aí, o que aconteceu? Ele arrumava confusão com todas as turmas dele. Todas. Por causa desse jeito dele, né? Aula ruim, e ele muito duro e ríspido, e fazia uma prova dificílima, reprovava 80% da turma e tal. Então acabava que todo mundo brigava com ele. E aí um dia eu tô lá no escritório dele, estagiando e tal, e ele chega puto, né? E aí eu, professor, o que houve? Tal? Ele, porra, briguei com mais uma turma agora, turma tal, período tal do vespertino, matutino, noturno, sei lá. E, porra, esses caras não querem nada, não sei o quê, não querem estudar, não querem aprender e tal.
E eu fui na minha inocência de um garoto de 20 e poucos anos, né, novinho, inexperiente, assim, professor, o senhor já parou para pensar que talvez o problema seja o senhor e não as turmas? Cara, Porque o tu senhor brinca conseguiu com falar isso pra todas as ele? turmas. Tu teve cara Porra, ele já tava puto. Ele ficou mais puto ainda com essa minha observação. Foi totalmente inocente. Eu não sei como que eu não perdi a vaga do estágio ali, naquele momento. Pois é. Talvez Eu porque não era sei um bom como tu estagiário. tirou a ideia de falar isso pra ele. O cara é teu chefe. Pois é, e todo mundo queria estagiar no escritório dele, porque ele tinha muitos processos, ele era muito conhecido, muito respeitado, se aprendia muito. E assim, ensinando no processo, na prática, ele era mais didático. Dando aula sobre a teoria, era péssimo, né? Certo. Então eu estava assim, tendo uma chance de ouro que quase eu jogo fora nessa oportunidade. Mas serviu, porque eu acho que eu também acendi uma luzinha lá na cabeça dele, né? Acho que, pô, realmente, eu acho que o problema sou eu, não são as turmas. Mas enfim. Mas os dois que eu separei para contar. O primeiro, que era professor de psicologia jurídica. Ele era psicólogo e eu acho que também era formado em direito. Aí dava aula de psicologia jurídica. Esse cara tinha uma memória fantástica. Fantástica mesmo. Muito bom. E para quem tem assim a memória muito boa, precisa ficar treinando o tempo todo, que é para não perder a capacidade. Porque se não ficar treinando, exigindo da memória, perde a capacidade de guardar as coisas. E tinha um livro enorme, deve ter ainda no Rio, não sei, a Mari pode confirmar, que era o Guia das Ruas, que diz assim, rua tal, começa no número tal, da rua tal, e vai até a esquina da rua tal. Por que que a rua tem esse nome? Porque fulano de tal foi um cara assim, assim, assado, BBB. BBB ficou estranho, parece que o cara participou do BBB. Aí dizia coisas do tipo eventos importantes que aconteceram naquela rua, o famoso assassinato de não sei quem e tal. Então, assim, Rio de Janeiro, curiosidades, né? Sobre a vida. Rio de Janeiro, eventos importantes. Mataram o fulano de tal nessa rua. Não tinha só isso, tinha outras coisas. Eu sei, mas é boas coincidências. Eu lembrei aqui, por coincidência. Bom, e aí, além disso, o que esse cara fazia? Ele decorou esse guia todo e, não satisfeito, ele ia em algumas dessas ruas e via qual é o nome da padaria da rua, qual é o nome do mercadinho da rua. Caraca, porque ele já tinha decorado o guia todo. Então ele precisava continuar exercitando. Sim. E aí, era assim, você tirava nota baixa na prova dele, aí ele dizia, vou te dar uma chance de melhorar a nota, mas não vou te passar trabalho não. Tu vai fazer uma prova oral comigo agora. Nossa. Beleza. Você achava que a prova oral era sobre a matéria, né? Sim. A prova oral é o seguinte, tu mora em que rua? Aí, nessa época, eu morava, por exemplo, na rua Frei Fabiano, lá no Rio. Aí, rua Frei Fabiano? Começa em que rua? Termina em que rua? Você tinha que saber. Sim. Aí você, professor, não sei. Como que tu não sabe, rapaz? Tu mora na rua, eu sei que não moro lá, como é que tu não sabe? Caraca. Aí, qual é o primeiro número da rua? A primeira casa. Qual é o número mais baixo? Qual é o número mais alto? Qual é o mercadinho que tem bem na esquina dessa rua com a rua tal? Caralho! Entendeu? Uhum. E a gente normalmente não presta atenção nesses detalhes, pô. Sim. Tu mora ali, tu vive ali, tu passa ali todo dia, mas tu não vê. Como é que é o nome da padaria que tem na esquina? Entendeu? É. E aí, o resultado, tirava nota baixa também na prova oral. E aí tu não podia reclamar, porque o cara estava fazendo sobre uma coisa do teu dia a dia, da tua vida, da tua rua. Quer dizer, tu tinha obrigação de saber. Ele sabia. Realmente. Entendeu? Caraca, bizarro. Muito, muito bizarro. Mas ele era uma figuraça. Ele trocava de mulher a cada 3 meses. Porra. Porque ele era muito inteligente, muito rico. E era também bem apessoado, né? Bonito e tal. Então ele tinha a tese que era o seguinte: nenhum relacionamento dura mais que 3 meses. Depois de 3 meses, os relacionamentos começam a afundar. Então ele só vivia no máximo 3 meses com uma mulher. Caraca, ele ficava trocando. Ele tinha a visão de que relacionamento era só a fase da paixão, né?
Exato. Que é a fase Talvez que é só por ser coisa boa. psicólogo, enfim. Esse era essa característica. E o outro que eu guardei para o final, o professor... Eu não vou falar o nome, porque eu não sei, inclusive, se ele ainda está vivo. Acredito até que não, porque na época ele já era de uma certa idade, isso foi nos anos 80, 84 a 88, e acredito que, infelizmente, ele não esteja mais vivo. Esse cara, segundo a lenda, porque ele nunca disse isso, mas a história que corria lá na Gama Filho era essa, que ele tinha se apaixonado perdidamente por uma moça, tinha noivado com ela, e ela abandonou ele no altar da igreja. E a partir daí ele se desiludiu, ficou meio aloprado, assim, né? Porra louca. Passou só a estudar. Ah, então Tanto porra é... louca. Eu pensei que tinha ficado porra louca. Não, mas de certa forma ficou. Tu vai saber pelo jeito que ele dava aula e pelas coisas que ele fazia. E ele passou só a estudar, passou no concurso para juiz, ele era juiz lá no Rio de Janeiro. Não sei se chegou a desembargador ou se morreu antes, mas era juiz, na época que deu aula pra gente. E o que ele fez? A Mari deve conhecer a Rua Alice, em Laranjeiras, que é uma rua famosíssima do Rio, né? Uma rua de gente com grana e tal. Certo. E ele comprou 2 casas exatamente iguais, que tinham uma do lado da outra. Não sei por que elas eram iguais. Imagino que era uma família que tinha construído, né, 2 casas iguais e tal. E ou então alguém venderam, morreram, resolveu construir 2 casas para vender, para alugar, e aí construir igual. Ou isso, né, no mesmo padrão. Não sei qual era a história da casa, mas eram 2 casas rigorosamente iguais na Rua Alice, no Rio de Janeiro, do bairro de Laranjeiras. Uma casa ele morava, e aí ele tinha motorista, mordomo, governanta, segurança, tinha toda uma equipe. E a outra casa era a biblioteca dele, onde ele tinha milhares de livros e ele tinha lido todos. Inclusive tinha livros famosos. Ele tinha, por exemplo, a primeira edição de Dom Quixote de La Mancha, caríssimo, de Miguel de Cervantes. Sim. A primeira edição, caro, dentre outros livros de direito, caros também, de primeira edição, de autores muito famosos e tal. E essas 2 casas, ele mandou fazer uma ligação entre elas e ele ficava transitando entre as 2. Sim. Ora ele estava na casa onde ele morava, ora ele estava nessa casa que servia de biblioteca. Então, por aí tu já começa a ver como ele era. Sim. E como ele dava aula. Ele chegava para dar aula, as salas da Gama Filho, a porta era no fundo, que, segundo dizem, é o melhor lugar para ficar a porta da sala. Por quê? Porque quando a porta da sala é na frente, toda vez que entra ou sai alguém, chama atenção, distrai, atrapalha. Mas a porta é no fundo. Por que falam isso e mesmo assim até hoje a porta da sala continua sendo na frente? Pois é, eu acho que para ter controle, talvez por segurança, porque também tem o seguinte, né? Se a porta atrás entra um doido, ninguém tá vendo. Ninguém né? tá vendo, Um maluco com uma arma, sei lá, né? Pela frente, todo mundo vai ver e vai tentar se defender. Mas enfim, não sei por que razão. Mas os pedagogos dizem que o certo seria a porta ser nos fundos. Ok. Então a gente estava todo mundo aqui de costas, esperando o horário da aula. Ele era extremamente pontual, a aula começava às 7 da noite. Exatamente às 7 horas, ele abria a porta lá nos fundos e entrava, e a gente aqui de costa, batendo papo, brincando, conversando, não sei o quê. Ele entrava já lá nos fundos fazendo assim. E todo mundo sabia, caramba, o professor fulano chegou. Todo mundo silenciava, sentava e ficava quietinho. Aí ele vinha, chegava bem na frente, virava, ele só ia dar aula de terno, porque ele vinha do fórum, onde ele era juiz. E detalhe, ele era cheio de manias. Uma das manias era, se ele ia com terno branco, aí ele botava um lenço verde no bolso do paletó. Ele fumava. Nessa época era permitido fumar dentro da sala de aula, alunos e professores. E ele fumava muito. Então ele tinha uma cigarreira da cor do lenço, verde. Um isqueiro da cor do lenço, verde.
A gravata da cor do lenço, verde. No outro dia, ele ia com um terno preto e era tudo branco. Aham. Ele tinha vários conjuntos assim Sim. de cigarreira, isqueiro, gravata e lenço. Aham. Aí ele chegava na frente da gente, sem falar nada, e a gente no silêncio absoluto. Aí ele pegava a cigarreira, pegava o cigarro, batia na cigarreira, botava na boca, pegava o isqueiro, acendia e dava uma tragada profunda, né? E aí soltava fumaça. Aí ele dizia sempre a mesma frase, sempre, todas as aulas. A gente sabia decorado. Ele dizia: notem nessa minha primeira baforada a minha perplexidade diante da ignorância jurídica de vocês. Sempre era essa frase. Né? E aí ele começava a dar aula. Detalhe, a aula dele era espetacular, era um show. E ele não escrevia absolutamente nada no quadro, Sim. nem consultava nenhuma anotação. Ele dava aula de direito penal especial, ou seja, os crimes. Aí ele, o crime dessa noite, homicídio, artigo 121 do Código Penal, que diz: matar alguém, pena, reclusão, acho que é de 6 a 20 anos e tal, e ele começava a falar o artigo inteiro do Código de cabeça. Aí ele dizia: história desse crime. Primeiro, o homicídio, que é relatado na história, é na Bíblia, o assassinato de Caim pelo Abel, irmão dele, BBB, bababá. Eu estou chutando aqui, não é isso. Sim, Primeiro sim. assassinato não é esse, eu só estou dando um exemplo aqui. Atenuantes. Se for em legítima defesa, nem é crime por causa disso, daquilo. Se for homicídio culposo, não tinha intenção, a pena também é menor. Se for doloso, tal. Ele falava tudo do crime. Era fantástico, dava um show, sem ler nada, sem anotar nada e tal. E aí vocês tinham que anotar enquanto ele estava falando e dava... A gente anotava tudo. E aí Sim. aconteciam algumas coisas muito engraçadas, porque eu ganhei dinheiro da Gama Filho fazendo o seguinte: eu trabalhava de manhã e de tarde e assistia aula à noite. Como eu era jornalista, eu sabia fazer taquigrafia. Então eu conseguia anotar absolutamente tudo, os colegas não. O que eu fazia? No sábado, a minha esposa, a tua mãe, já sabia. Eu não saía para lugar nenhum, porque o sábado eu tirava para estudar. Domingo a gente fazia alguma coisa, mas o sábado era para eu estudar a matéria da semana inteira. Porque durante a semana eu não tinha tempo, porque eu trabalhava de manhã e de tarde. Sim. E aí, como é que eu estudava? Cada um tem um método, tu falaste do teu ainda agora. O meu era, eu ia passar a limpo aquelas anotações taquigráficas numa máquina de escrever, máquina de datilografar, não tinha computador. E Como aí, é que é, rapidão, esse como é que é material... a máquina de datilografar, então? É uma que ela escreve só... Ela tem uns botões diferentes, que é tipo assim, sílaba, símbolo, é um negócio assim, né? Não. É esse teclado aqui. Esse mesmo teclado, só que tu ia batendo... Tu nunca viste uma máquina de escrever? Não, de escrever sim, eu tô falando datilografar. Tu falou que datilografava? Não, é a mesma coisa. Datilografar ou escrever é a mesma coisa. Só que era então, manual, tipo... né? Tec. E ela ia batendo as letrinhas no papel, né? Mas aí, tu levava como a máquina se fosse de escrever... teclas de piano. Tu levava a máquina de escrever pra aula? Não, isso em casa, no sábado, quando eu ia estudar. Na aula eu anotava e aí eu pegava aquelas anotações todas e transcrevia na máquina. Ao mesmo tempo que eu estava transcrevendo, eu estava estudando. Sim, tá. A Mari está dizendo, taquigrafia é diferente de datilografia. Sim, datilografar é bater ali nas teclas, né? Digitar hoje, né? O jeito que tu falou parecia que tu fazia... Não era uma máquina de taquigrafia, porque existe, inclusive. Sim. Nos tribunais se usava antes de ter a possibilidade de gravar as audiências, as sessões, era tudo taquigrafado. Sim, é uma máquina de taquigrafia. Aí eu pensei que tu levava ela pra aula pra Não. escrever. Eu anotava na aula, de forma taquigráfica, e no sábado eu transcrevia essas anotações datilografando. Aí eu vendia para os colegas. Sim. Porque nem todos anotavam, os que anotavam não conseguiam anotar tudo. E aí eu vendia, porque a minha transcrição era a mais completa que existia.
Então garantia uma melhor nota. E com isso eu fazia uma graninha extra, vendendo para os colegas. Um colega meu que trabalhava em cartório, então ele também escrevia muito rápido, porque na época também não tinha no cartório computador e tal, era na mão, escrevendo nos livrões do cartório. Sim. E ele escrevia muito rápido para produzir mais, né? Porque ele ganhava por produção. Então ele aprendeu a escrever muito rápido. Só que às vezes ele estava muito cansado, e aí o professor estava falando, qualquer professor, e eu sentava do lado dele. A gente era assim uns dois melhores amigos, assim, porque era quem tirava as maiores notas, a gente ajudava um outro, estudávamos juntos e tal. E aí eu tô do lado dele aqui, escrevendo tudo, e ele dava uma cochilada, dava uma apagada. E aí ele acordava de repente e disse: Heraldo, o que eu perdi aí? Fala aí rapidinho, o que o professor falou que eu não anotei? E eu falava alguma sacanagem para ele. Eu dizia, por exemplo, ele falou que todas as pessoas deverão ir para um matagal e fazer uma grande suruba e tal. E ele anotava, né? Aí depois que ele via, o professor me falou isso, filha da puta. Falei, claro que não, quem manda tu dormir? Agora tu vai ter que comprar meu resumo. Ele, vou comprar porra nenhuma e tal. Enfim. E aí, esse professor, voltando para o professor, né? Por que a gente ficava em silêncio? Por que a gente respeitava ele? Por que a gente não dava um pio? Porque como ele tinha também a memória fantástica, ele sabia os nomes de todos nós. Nome não só Heraldo, Adivaldo, que era esse meu amigo, Fernando, que é o teu padrinho, que era meu colega de turma também. Não, ele sabia o nome completo. Adivaldo Moreno do Nascimento. Fernando Augusto Costa Guiar. Heraldo Elias Nogueira Nunes. Ele sabia o nome completo de todos os alunos. E aí, se durante a aula dele alguém fizesse um barulho, conversasse, não tivesse prestando atenção, ele parava a aula e dizia: fulano de tal dos Anzóis, eu vou guardar o seu nome nas minhas orações. Ou seja, o cara estava fudido, o cara estava reprovado. Se ele dissesse essa frase para alguém. Então ninguém falava nada, ninguém atrapalhava a aula dele, entendeu? Uma coisa interessante, ele nunca deu nenhum 10 para um aluno. Nunca. Porque ele tinha a tese de que o aluno não pode tirar 10. Se ele está aprendendo, como é que ele vai tirar 10? Só pode tirar 10 quem já sabe. E o aluno não sabe. Então a nota máxima que ele dava era 9. E aí teve uma prova dele que eu disse para os colegas: caramba, eu vou passar a semana inteira, o final de semana inteiro, só estudando para a prova de penal. E eu vou tirar 10. Eu vou ser o primeiro aluno a tirar 10. E eu estudei pra caramba. E eu fechei a prova dele. Eu acertei todas as respostas. Ele deu o gabarito e todas as minhas respostas são corretas. Minha nota, 9. E aí eu fui falar com ele: professor, acho que o senhor se equivocou e tal, porque o senhor deu aí o gabarito, tá batendo exatamente com as respostas que eu dei e tal. Ele, sim, tá correto, você acertou tudo. Mas aluno, você já sabe, eu já falei isso aqui várias vezes na sala, aluno não pode tirar 10. Eu falei, mas como não, professor? Se acertou tudo, tem que tirar 10. Ele, não é possível, tal, não sei o quê. E eu comecei a discutir com ele, aí ele disse assim: você gostaria que eu guardasse o seu nome nas minhas orações? Aí eu disse: não, professor, que isso, esqueça isso, deixa isso pra lá, eu estou satisfeito com o meu 9. Eu tinha sido uma das poucas notas altas da turma, né? Falei, é melhor ficar com 9 do que ficar reprovado. Né? Aí, detalhe, anos depois, eu já advogando no fórum no Rio, encontro ele, saindo do gabinete dele, indo para casa, no corredor do fórum no Rio. Ele me olhou, filho, anos depois, me olhou, parou e disse bem alto assim no corredor do fórum, as pessoas ficaram até olhando, né? Heraldo Elias Nogueira Nunes, o meu único aluno até hoje, que tirou 9 e ainda reclamou. Caramba, bicho, ele guardou isso. Quer dizer, realmente ele tinha uma memória formidável. Como na sala podia fumar, tanto aluno como professor,
as janelas eram abertas. Sim. E tinha Nessa época não tinha ventiladores. ar-condicionado, né? Era janela e ventilador. Não, era ventilador, Sim, janela sim. aberta, e cigarros, fumaça, o diabo a quatro. E aí, uma vez, ele estava dando aula, e lá embaixo, com a janela aberta, embaixo da nossa sala era no primeiro andar, no térreo, tinha uma galera fazendo barulho, conversando e tal. Os colegas da turma, que tinham saído da aula dele, antes dele chegar, e resolveram não assistir a aula, e ainda ficaram batendo papo embaixo da sala. Nossa. Aí ele parou a aula, disse: esse barulho está sendo perturbador. Vou olhar a origem disso. Aí foi até a janela, que ele era todo formal, assim, né? Pois é, engraçado. O jeito dele falar era muito engraçado. Aí ele foi até a janela e olhou, e viu que eram alunos da turma. Aí ele lá da janela, ele falou: fulano de tal dos anzóis, cicrano não sei das quantas, beltrano não sei o que, não sei o que. Os nomes dos senhores estão todos guardados nas minhas orações. Aqueles ali também já estavam reprovados, né? Então tinha essas histórias assim, muito engraçadas. Aí eu me lembrei de uma outra história aqui sobre ventilador, porque a gente falou aí de ventilador, eu lembrei. No Selma, quando eu comecei a dar aula no Selma, era ventilador também. Sim. Ventilador de teto e tal. E tinha um cara que era o prefeito da universidade nessa época, por sinal, a matrícula dele era 0001, foi o primeiro contratado do Selma. E esse cara, prefeito, era ele que resolvia essas questões administrativas e tal, até que o Selma comprou ar-condicionado, não um split, o ar-condicionado tradicional, quadradão, né? Para colocar nas salas, fechou as janelas, para ficar mais confortável. E a gente percebeu que, apesar do ar-condicionado, os ventiladores de teto continuaram na sala. Sim. E aí alguém foi e perguntou para esse cara: ô fulano, já que botaram ar-condicionado nas salas, para que você manteve os ventiladores de teto? E ele respondeu assim: porra, tu é muito burro mesmo. E se faltar luz? Só que, porra, se faltar luz, o ventilador de teto também não vai funcionar. Quer dizer, não fazia o menor sentido, né? Na hora que tu falou, eu pensei que ele ia falar assim: pô, eu vou dar uma resposta genial. Assim, se o ar-condicionado pifar, temos um plano B. Não, o cara vai falar essa. A resposta não foi inteligente. A resposta foi essa. Porra, tu é muito. Ainda chamou o cara de burro, né? Porra, tu é muito burro mesmo. Se faltar luz, faltar energia. Sim, mas se faltar energia, nem o ventilador vai funcionar, né? Enfim. Não sei se foi por isso também que ele foi demitido. Mas esse cara, ele contava uma história, essa eu não sei se é lenda, né? Mas ele contava a história que o dono do Selma estava um dia na sala dele, já era 5h50 mais ou menos, final de expediente, né? 5h50 da tarde. E o dono do Selma foi tomar um café e derramou a xícara de café, molhou a mesa, os papéis e tal. Ele pegou o telefone dele e ligou para a prefeitura do campus, que era para mandar uma pessoa ir lá, enxugar a mesa, limpar e tal. E aí, ele ligou, não se identificou, a pessoa atendeu, um funcionário da prefeitura atendeu, prefeitura. Aí eu tô precisando que mande alguém aqui na minha sala, porque eu derramei café e tal, mas não disse quem era, né? E aí, como é que é saber qual é a sala? Se ele não disse quem é. Não, aí provavelmente o cara perguntaria: qual é a sua sala? Quem é que tá falando e tal? Só que, antes dele dizer qualquer outra coisa, o cara falou assim: pô, tu tá de sacanagem, pô. 5:50. Quem é que vai limpar essa porra agora aí? Deixa isso aí pra amanhã, cara. Amanhã a galera limpa, não sei o quê. Aí o cara ficou puto, o dono, claro, né? Meu amigo, você sabe quem é que tá falando? O cara não. Ele é fulano de tal, pô, o dono desse troço aqui. Como é que você não vai mandar um funcionário na minha sala agora? Aí o cara disse do outro lado assim: e o senhor sabe quem é que tá falando aqui? Aí ele disse: não. Aí o cara, graças a Deus, aí desligou o telefone. Aí ele foi gênio. Pois é, mas não foi o mesmo cara. Ele contava essa história de um funcionário. Sim. Realmente. Muito bom. Deixa eu ver aqui, só teve uns comentários aqui falsos. Ele falou, quando tá falando do professor que
que é ruim. Aí ele falou, parece o professor dele, de qual surgiu o meme turma. No começo teve um professor que ele só falava assim, o turma, ele tinha um jeito estranho de falar. E aí esse negócio pegou pros alunos e ele ficava repetindo isso e a gente acabou imitando ele, virou um meme nosso, por causa desse professor dele. Ele falou, ele era muito gente gente boa. Comum também, né? Ele falou que o professor era muito gente boa e sabia muito, mas a aula dele era ruim porque ele tinha esse problema na fala e era complicado de entender. Aí é um problema também. Deixa eu ver. Aí a Mari falou que a Gama Filho vai virar Parque Piedade. Aí ela falou que os documentos de quem fez Gama Filho ficaram sob responsabilidade da Estácio. A Estácio teve que absorver, né? Porque isso aí é uma coisa legal. É importante falar isso a título de informação. Certo. Se uma faculdade fechar, como que eu vou conseguir o meu histórico, uma segunda via do diploma, uma certidão de que eu fiz o curso e tal? Então o MEC obriga uma instituição de ensino, quando ela é autorizada pelo MEC, uma das obrigações que ela assume é essa. Se alguma faculdade da região quebrar, ela tem que ficar com a guarda desses documentos. Então é tudo repassado da secretaria acadêmica da instituição que quebrou para essa que fica responsável. Entendi. Então se hoje eu quiser pegar qualquer coisa minha da Gama Filho, eu tenho que ir na Estácio. E eles têm que ter tudo lá. Caraca, bizarro. Ela falou aqui que deu mó bafafá na época quando fechou. Sim, é uma sacanagem muito grande, pô. Mas pelo menos tem esse resguardo, né? Porque imagina se não tivesse nem isso. Sim. Aí seria terrível. Tu fez uma graduação que não vale mais nada porque tu não tem mais documentos. Pois é. E assim, na época, porque a Gama Filho era muito boa, tinha um campus monstruoso, uma estrutura fantástica, era o Selma do Rio. Sim. E aí, era assim, era um ponto positivo tu dizer que tinha feito graduação na Gama Filho, porque inclusive, como ela era muito cara, ela era chamada de Grana Firme, era o apelido dela, Grana Firme, ao invés de Gama Filho. E de repente hoje, se tu disser que te graduou na Gama Filho, as pessoas vão dizer o que é Gama Filho. Quem é novo nem sabe. Então, porra, a Mari falou isso. Essa? Deve ser uma faculdade de fundo de quintal. Né? Na hora que tu respondeu pra Mari qual foi a faculdade que tu fez, a primeira coisa que ela escreveu foi velho. Porque pra ela é um negócio muito antigo mesmo. Muito. Cadê? Ela falou aqui, quando teve a comemoração do bicentenário da chegada da família real no Rio, a prefeitura trocou as placas das ruas. Agora tem indicação de quem foi tal pessoa ou tal data. Aí você não sabia. Legal. Esse negócio lá. Cadê? Ela descobriu que o cara que dá o nome à rua onde ela mora foi um dos diretores da Estrada de Ferro da Central do Brasil. Olha. Esse teu professor aí com certeza sabe dessa história. Se ele já estiver vivo também, né? Tem isso também. Cadê? Aí ela perguntou se tu conhece o Buraco do Padre no Engenho Novo. Conheço. Conhece, porque a gente morou lá no Engenho Novo. É uma passagem embaixo da Estrada de Ferro, da Central do Brasil, que leva até a zona norte do Rio, né? Eu pegava esse trem, Mário. Na Central. Né? A gente morava lá. Quando eu estava em casa, eu pegava lá, em cima do Buraco do Padre, que era a estação. Eu pegava lá no Buraco do Padre. Quando eu saía da Central, eu conseguia ir dentro do trem, ou sentado ou em pé. Mas quando eu estava em casa, não tinha ido trabalhar por qualquer razão, e tinha que ir para a faculdade. Quando o trem passava no Engenho Novo, já estava abarrotado. A porta do trem abria e havia aquela parede de pessoas. Sim. Você não tinha a menor condição de entrar. Eu fui muitas vezes para a faculdade de pingente, de surfista ferroviário, pendurado na porta, do lado de fora, correndo risco de morte, inclusive. Caralho! Entendeu? Mas era para não perder a aula. Sim. Porque era a forma mais rápida de chegar na faculdade. Porque depois do Engenho Novo vinha Meia, Engenho de Dentro, que é onde fica hoje o estádio, o Newton Santos, e Piedade. Era próximo, acho que eram essa sequência. Engenho Novo, Meia, Engenho de Dentro, Piedade. Então era rapidinho. Do Engenho Novo para Piedade de trem era o quê? Sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Se eu fosse de ônibus ou de carro, eu ia levar 1 hora, 1h30. Eu ia chegar atrasadíssimo na aula. Sim. Então eu me sujeitava a isso, aí pendurado no trem.
Várias vezes eu fiz isso. Caraca. Todos os anos da faculdade, né? 5 anos, né? De direito, sei lá. Os 5 anos. Caraca, Sim. muito arriscado. Não, se bem que eu não morei os 5 anos da faculdade no Engenho Novo. Depois eu me mudei para o Maracanã, Ah, foi. A Rua gente São morou no Francisco Maracanã. Xavier, pertinho do Maracanã. Sim, Bem do lado da UERJ, do lado do Maracanã, bem pertinho mesmo. A Mangueira. verdade. Aí Tá, já não era aí. tão cheio, porque tinha acabado de sair da Central. Acho que a Aham, primeira estação depois da Central é Mangueira. Ou é Maracanã. Maracanã e Mangueira, acho que é isso. Não me lembro também, né? Faz muito tempo, aham. muitos anos. Pode ter até ter mudado também, sei lá. Ela tá dizendo que o tio dela morou no Engenho Novo e o ex-namorado mora no Riachuelo. O Riachuelo é antes, se eu não estou enganado. Não, é antes, com certeza. Sampaio, Riachuelo. Tem uma estação chamada Sampaio. Uhum, Não é Sampaio Correia. uhum. No Rio tem um time chamado Sampaio, que é de Araruama, Sampaio Correia. E a origem do nome é a mesma. É uma homenagem ao cara que foi o ministro da aeronáutica carioca, o ministro Sampaio Corrêa, que foi quem Brigadeiro, né? trouxe Ele é um o brigadeiro, né? primeiro avião para o Brasil. Ele não era brigadeiro, esse cara? Era, mas foi ministro da aeronáutica, exatamente Sim. por ser brigadeiro. Uhum. Porque geralmente ministro do exército é um general, da aeronáutica é um brigadeiro, da marinha é um almirante e tal. Então, questão de hierarquia, de patente e Sim. tal. E esse cara trouxe, né, o primeiro hidroavião brasileiro, que foi o primeiro avião brasileiro, e por isso ficou famoso no Rio e aqui. Aqui porque a galera foi ver a chegada do hidroavião foi um acontecimento, né? Porra, Uhum. um avião, né? E ainda que pousava na água, quer dizer, É, duas coisas assim mais impensáveis para a legal época, né? ainda. E aí o avião ele tinha um piloto cearense e um piloto americano, porque o avião foi comprado nos Estados Unidos. Uhum. E o piloto cearense tinha que aprender com o piloto americano a pilotar. E o piloto cearense queria que as cores do avião fossem as cores da bandeira do Brasil. Uhum. Mas como quem vendeu foi os Estados Unidos e o americano que ia ensinar, ele queria que fossem as cores dos Estados Unidos. Aí fizeram um acordo e ficou verde, vermelho e E amarelo. amarelo. Vermelho dos Estados Unidos, verde e amarelo do Brasil. Só que o pessoal que morava perto ali da Beira-Mar, onde o avião pousou, tinha um time lá e resolveu, para homenagear esse episódio, esse fato marcante, mudou a camisa do time. Não me lembro qual era a cor, mas mudou para verde, amarelo e vermelho, as cores do avião. E assim nasceu a Bolívia querida, que é o Sim. Sampaio. São as cores da Bolívia. Pois E é. o Eles Fontenelle, misturaram as cores e acabou virando outro país a bandeira. pois é. E o Fontenelle, que foi um dos maiores jornalistas esportivos daqui, foi meu grande amigo, meu mestre. Acho até que eu já contei essa história, senão vou contar agora. Ele criou esse apelido, né? A Bolívia Querida, que era o Ah, foi ele Sampaio. que E criou até o hoje apelido? foi ele que criou. Caraca, o apelido tá no hino do time, ele que criou. Sim, mas é porque virou o hino. Acabou Ah, sendo escrito o hino, porque tudo era novo, né? Era sim. tudo novo. Fontenelle, Caraca, o time, a criação do duas... time é da época do Fontenelle, eu pensei que era mais antigo. Não, o apelido. O apelido, Bolívia Ah, então, Querida. então esse hino que a gente ouve hoje em dia, ele já é um hino que veio Ele é depois. recente, é da década de, não sei se é 50, 40, é por aí. Ah, Não sei se teve um hino anterior, acredito que sim. sim, Me disseram até outro dia que o cara que, não sei se é o cara que canta, que a voz dele é muito marcante, né? sim. Ou se é o cara que escreveu a letra, ainda está vivo até hoje. Eu imagino que seja o que escreveu. Não sei porquê, mas eu acho Mas que sim. enfim, Fontenelle tem duas histórias dele. Eu vou deixar para contar na Deixa pra próxima. próxima, né? Porque a gente já contou muita coisa Porque já hoje. contei muita coisa É, hoje, né? vai ficar muito Mas já grande esse anotei aqui episódio. para Deixa pra escrever, contar para aí na contar próxima. aqui. Duas histórias dele. São duas historinhas rápidas, mas vamos deixar para a próxima. Beleza. Deixar um gostinho de quero mais aí. Isso aí. Mário vai gostar porque foi uma lição de jornalismo que ele me deu, uma das histórias, e a outra é uma história engraçada. Pronto, tá aí, Mari. Você está intimada a estar presente no próximo. Então, beleza, pai. Hoje rendeu Falou, bastante. filho. Valeu, Legal. boa noite.
Valeu. Valeu, pai. Beijo pra todos aí. Beijo, até quarta. E até quarta. Falou. E agora volta o fantasminha, camarada. Bu! É isso. Bem Sesferosa. Então é isso, galera. Esse foi mais um quadro nosso aqui, espetacular, maravilhoso, com muitas histórias incríveis. Loucuras do Rádio e Outras Histórias estará de volta na quarta-feira que vem aqui ao vivo na live da Twitch. E no sábado e no domingo no YouTube. Para quem quiser rever ou ver para quem não viu ainda. Beleza? Então é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu e fui!